Salmo 78. Escutai minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca numa parábola, proporei enigmas de antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não nos encobriremos aos teus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força e suas maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer seus filhos, para que a geração vindoura o conhecesse. Os filhos que nasceram se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração, cujo espírito não foi de Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar em sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das suas maravilhas que fizera presenciar. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Ele dividiu o mar, os fez passar por ele, fez com que as águas passassem para um outro montão. Num dia os guiou como a nuvem, de noite como um clarão de fogo, fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr águas dos rios. Apesar disto, prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. No seu coração tentaram Deus, pedindo carne segundo o seu apetite. Falaram contra Deus. Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou providenciar carne para seu povo? Pelo que o Senhor ouviu e se indignou, acendeu um fogo contra Jacó e furou também contra Israel, porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Contudo, ele ordenou as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e choveu sobre eles maná para comerem, e eles lhe deu trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, eles lhe mandou comida a fartar. Fez soprar o vento oriental nos céus e trouxe um vento do sul com sua força. Choveu sobre eles carne como pó e aves como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite, ainda estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles. Sim, derrubou os escolhidos de Israel. Salmo 78. Escutai minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca numa parábola, proporei enigmas de antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não nos encobriremos aos teus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força e suas maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer seus filhos, para que a geração vindoura o conhecesse. Os filhos que nasceram se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração, cujo espírito não foi de Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar em sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das suas maravilhas que fizera presenciar. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Ele dividiu o mar, os fez passar por ele, fez com que as águas passassem para um outro montão. Num dia os guiou como a nuvem, de noite como um clarão de fogo, fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr águas dos rios. Apesar disto,
Prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. No seu coração tentaram Deus, pedindo carne segundo o seu apetite. Falaram contra Deus. Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou providenciar carne para seu povo? Pelo que o Senhor ouviu e se indignou, acendeu um fogo contra Jacó e furou também contra Israel, porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Contudo, ele ordenou as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e choveu sobre eles maná para comerem, e eles lhe deu trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, eles lhe mandou comida a fartar. Fez soprar o vento oriental nos céus e trouxe um vento do sul com sua força. Choveu sobre eles carne como pó e aves como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite, ainda estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles. Sim, derrubou os escolhidos de Israel. Salmo 78. Escutai minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca numa parábola. Proporei enigmas de antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não nos encobriremos aos teus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força e suas maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer seus filhos, para que a geração vindoura o conhecesse. Os filhos que nasceram se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração, cujo espírito não foi de Deus. Os filhos de Efraim, armado